Você sabe quais são os 7 sacramentos da Igreja Católica? Vou te dizer agora, mas antes, eu quero que você inscreva-se no canal se você não for inscrito ainda, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Então vamos lá para os 7 sacramentos da Igreja Católica. O primeiro sacramento é o batismo. O batismo é o sacramento de iniciação, onde a pessoa é liberada do pecado original e se torna membro da igreja. O segundo sacramento é a confirmação ou crisma. A confirmação ou crisma fortalece a fé do batismo e concede o dom do Espírito Santo. O terceiro sacramento é a Eucaristia, também conhecida como comunhão, e é a celebração da última ceia, onde se recebe o corpo e o sangue de Cristo. O quarto sacramento é a reconciliação ou confissão. Esse sacramento no qual os fiéis confessam seus pecados a um sacerdote e recebem o perdão de Deus. O quinto sacramento é a unção dos enfermos. A unção dos enfermos é administrado aos doentes graves ou em situação de risco, proporcionando cura espiritual e, se for da vontade de Deus, a física também. O sexto sacramento é o matrimônio. O matrimônio é a união sacramental entre um homem e uma mulher, comprometendo-se a viver o amor de forma permanente e aberta à vida. O sétimo sacramento é a ordem. É o sacramento que confere ao homem o poder sacerdotal, dividindo-se nos graus de diácono, presbítero e bispo. Esses sacramentos são considerados essenciais para a vida espiritual e para a prática da fé católica. Na Igreja Católica, um sacramento é um sinal visível e eficaz de graça de Deus, instituído por Cristo, para conceder vida espiritual e fortalecer a fé dos fiéis. Os sacramentos são considerados canais pelos quais Deus comunica sua presença e ação no mundo. Cada sacramento envolve rituais e símbolos que representam e realizam essa comunicação divina, como a água no batismo e o pão e o vinho na Eucaristia. Ao receber um sacramento, o fiel é agraciado com dons espirituais específicos que ajudam a crescer na comunhão com Deus e na vida cristã. Você sabe quem escreveu os 7 sacramentos da Igreja Católica? Os 7 sacramentos da Igreja Católica não foram escritos por uma única pessoa. Eles foram instituídos por Jesus Cristo e, ao longo dos séculos, foram ensinados e organizados pela tradição apostólica e pela Igreja. Conforme a doutrina católica, cada sacramento foi estabelecido por Cristo durante sua vida e mistério. A Igreja, guiada pelo Espírito Santo, reconheceu e sistematizou esses sacramentos como canais de graça, mantendo sua prática e teologia ao longo dos séculos. Os apóstolos e seus sucessores, os bispos, foram responsáveis por transmitir e preservar esse sacramento. E a Igreja Católica formalizou a lista dos 7 sacramentos através de concílios,
como o Concílio de Trento, em 1545-1563, e em resposta a questionamentos sobre o sacramento durante a Reforma Protestante. Assim, os sacramentos foram fruto de uma evolução teológica e prática da fé cristã, enraizada nas Escrituras e nas tradições apostólicas que a Igreja Católica consolidou ao longo de sua história. Sete sinais de amor e graça, fontes de luz que nos perpassa, sacramentos do teu coração, nos guiam a fé, nos dão salvação. Batismo, crisma, Eucaristia, confissão que renova a alegria, matrimônio, ordem, unção dos doentes, sete caminhos, Senhor, sempre presentes. No batismo somos filhos teus, crisma é o fogo dos dons dos céus, e a Eucaristia é o pão divino que nutre a alma em teu destino. Confissão é o abraço que perdoa, que cura e limpa a nossa pessoa. No matrimônio o amor é aliança, nos une em Deus, nossa esperança. Batismo, crisma, Eucaristia, confissão que renova a alegria, matrimônio, ordem, unção dos doentes, sete caminhos, Senhor, sempre presentes. Na ordem o chamado ao teu servir, aos sacerdotes o teu agir, unção dos doentes, a paz que traz, a força e o consolo em ti, Senhor, se faz. Batismo, crisma, Eucaristia, confissão que renova a alegria, matrimônio, ordem, unção dos doentes, sete caminhos, Senhor, sempre presentes. Sete sacramentos que nos guiam, são sinais de amor que nos saciam. Em cada um tua face brilha, tua graça em nós, tua paz partilha. Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui hoje para falar sobre algo que é a própria essência da nossa fé, o alimento espiritual que Deus nos oferece para nos conduzir de sua mão amorosa, os sacramentos. Eles são o caminho pelo qual o Senhor nos leva a viver de sua segurança, e por meio deles Ele nos toca e nos molda e nos prepara para a eternidade. Sacramento. O que significa essa palavra? Tão profunda e tão familiar para nós? Para a nossa Igreja Católica, sacramento é um presente de Deus, um sinal visível de uma graça invisível, algo que podemos ver
tocar e sentir, mas que vai muito além do que os nossos olhos podem enxergar. É o próprio Deus vindo ao nosso encontro, dizendo: eu estou aqui com você, para você e com você. Os 7 sacramentos que hoje reconhecemos como essenciais para a nossa vida espiritual não são invenções humanas, mas sim uma herança de Jesus Cristo. Foi Ele, nosso Senhor e Salvador, quem nos deu esses sacramentos como presente de amor, como sinal visível de sua graça. E ao instituir cada um deles, Ele desejou estar conosco em cada momento de nossas vidas, nas alegrias e nas tristezas, na saúde e na doença, nas vitórias e nas quedas. Então, convido cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs, a se deixar tocar pela verdade e pela graça de cada sacramento, entendendo que o Senhor nos acompanha em todas as nossas etapas da vida. Batismo, o portal da vida em Deus. O primeiro sacramento, o batismo, é o nosso nascimento para Deus. Pensem nisso. É o momento em que somos libertados do pecado original e nos tornamos filho ou filha de Deus. Não é maravilhoso saber que, desde o início de nossa caminhada, Deus nos escolheu e nos chamou pelo nome? No batismo, Ele nos purifica, nos acolhe e nos convida a fazer parte de sua família, a Igreja. E no batismo que recebemos a luz de Cristo e nos tornamos participantes de sua missão. Meus queridos, se algum de vocês se sente desamparado, sem um sentido claro para a vida, lembre-se deste primeiro sacramento e da verdade que ele carrega. Deus nos escolheu, nos purificou e nos abraçou como filhos. Confirmação, a força do Espírito Santo. Mas Deus não quer apenas nos purificar, Ele quer nos dar força. E essa força vem pelo sacramento da confirmação, pelo qual recebemos o Espírito Santo. Pensem nisso. É o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus no Jordão e que guiou os apóstolos no Pentecostes. É uma força que nos capacita a sermos testemunhas de Cristo no mundo. Meus irmãos, minhas irmãs, muitos de nós somos confirmados, mas será que estamos vivendo esta confirmação? Será que estamos deixando o Espírito Santo agir em nós e nos transformar em instrumento de paz, de amor e de justiça? Hoje, o Senhor nos chama a renovar o nosso compromisso de sermos luz no mundo, de espalharmos o amor de Cristo com coragem e fé. Eucaristia, o banquete da vida eterna. O terceiro sacramento, a Eucaristia, é o coração da nossa fé. É o sacramento em que o próprio Jesus se faz presente em corpo e sangue para nos alimentar. Quando comungamos, estamos recebendo o próprio Cristo em nós. Ele se faz alimento para que possamos caminhar com força e com a certeza de sua presença. Queridos irmãos e irmãs, se há algo que falta em nossas vidas, que possamos encontrar
essa plenitude na Eucaristia. Cada missa seja para nós um encontro real com o Senhor e que cada comunhão nos encha de paz, esperança e de amor. Reconciliação, o abraço de perdão de Deus. O sacramento da reconciliação é o sacramento do perdão, o abraço de Deus que nos acolhe, mesmo quando erramos. Em cada confissão, encontramos a misericórdia divina, a renovação do coração, a chance de recomeçar. Que presente maior poderíamos pedir? Se você se sente que está carregando peso, se você se sente que está carregando peso, culpas, angústia, o Senhor está pronto para aliviar esse fardo. Não hesite em se aproximar do sacramento da confissão. Que seja o momento em que você se permita ser curado, renovado pelo amor de Deus. Ele está sempre esperando por nós, pronto para nos perdoar. Unção dos enfermos, a cura e o consolo de Deus. A unção dos enfermos é o sacramento que muito veio apenas como algo para o fim da vida, mas ele é, na verdade, um sacramento de cura e consolo. Por meio dele, o Senhor nos visita em nossa fragilidade, nos concede paz e, se for de sua vontade, também a cura. Deus não nos abandona em momento de sofrimento. Ele nos fortalece e nos consola. Estes sacramentos nos lembram de que nossa fé é uma força que nos sustenta em qualquer circunstância, mesmo na dor. Deus está conosco, ajudando-nos a carregar a cruz, renovando nossas esperanças. Matrimônio, o sacramento do amor e da aliança. O sacramento do matrimônio é uma aliança de amor entre um homem e uma mulher, que se unem para caminhar junto na fé, servindo um ao outro e criando uma família. O matrimônio é um reflexo do amor que Deus tem por nós, um amor fiel, comprometido, aberto à vida. Para os casais aqui presentes, recordam-se de que o matrimônio é um sacramento que precisa ser renovado diariamente com pequenos gestos de amor, compreensão e perdão. É o sacramento que nos ensina a amar como Deus ama, de forma generosa e sem condições. Que cada casamento seja um testemunho do amor de Cristo. Ordem, o chamado a servir. Por fim, o sacramento da ordem, pela qual os homens são consagrados como diáconos, presbíteros e bispos, para servir à igreja e ao povo de Deus. Eles se tornam pastores, conselheiros, mediadores de paz e guias espirituais. Hoje peçamos ao Senhor que envie mais vocações para a sua seara e rezemos por nossos sacerdotes. Eles precisam das nossas orações, pois são seres humanos como nós, chamados a servir em uma missão de amor e de entrega. Que o Senhor fortaleça os nossos pastores, para que, com fidelidade e coragem, eles possam conduzir o seu povo. Queridos irmãos e irmãs, estes são os 7 sacramentos, dons preciosos que Deus nos concede para viver uma vida cheia de sentido, de propósito e de fé. Que possamos sair daqui hoje com corações renovados,
decididos a viver cada sacramento com profundidade, permitindo que o Senhor nos transforme e nos conduza a uma vida plena e abundante. Que Deus os abençoe e que a graça de cada sacramento ilumine o caminho de vocês. Batismo, crisma, Eucaristia, confissão que renova a alegria, matrimônio, ordem, unção dos doentes, 7 caminhos, Senhor, sempre presente.